Fala galera, beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Voltando aqui com o nosso Workbook Café com Redes BGP avançado, pessoal. O que a gente vai fazer agora? Nesse lab aqui, que é o lab 27, a gente vai fazer uma configuração de Peer Groups dentro do nosso AS400, tá? Então o que a gente vai fazer? Todo esse IBGP que está aqui dentro do nosso AS400, a gente vai criar uma configuração única de Peer Group. Porque imagina assim, todo equipamento que você adicionar dentro desse AS400, você vai ter que repetir toda essa configuração aqui de Neighbor, Remote AS, Update Source, Route Reflector Client, como a gente fez no último vídeo e geralmente como é feito manualmente, tá? Se você criar um Peer Group para esse AS completo aí, você praticamente diminui muito as configurações que você precisa realizar dentro do seu AS. E eu vou demonstrar aqui nesse vídeo, mostrando para vocês como que a gente faz essa configuração de Peer Group. E também, eu vou, a efeito de demonstração, eu vou colocar esses Peer Groups aqui para eles fecharem a adjacência automaticamente quando eles estiverem recebendo um neighbor, uma solicitação de neighbor que venha do bloco 192.168.1/24, que são os links diretamente conectados aqui, tá? O objetivo do nosso lab é praticamente demonstrar a feature apenas, então a gente vai fazer e vai retirar depois, vai voltar para a configuração que a gente está anterior, para poder seguir com os próximos labs, tá? Primeiro passo aqui, galera, eu estou conectado aqui no nosso R2, eu vou pegar essa configuração aqui e vou copiar, só para deixar mais simples para poder retirar e colocar depois. Eu acho que fica mais tranquilo. Estou copiando aqui no Notepad. E o que eu vou fazer, galera? Eu vou retirar essas configurações de BGP todas. Então eu vou dar um no router BGP 400. Todas as minhas adjacências que eu tenho do R2 vão cair. E agora eu vou colocar só as configurações mais simples que eu tinha colocado antes aqui. Eu não coloquei, nem cheguei nem a colocar o Router ID aqui, mas vou colocar aqui BGP Router ID. Beleza? E agora os neighbors, a configuração de neighbor eu não vou mexer. Aliás, eu só vou adicionar a configuração de neighbor do meu eBGP, que é a comunicação do AS400 com o ISP1 aqui. Beleza? Essa configuração deve funcionar a princípio. E agora eu vou criar o nosso Peer Group. Então eu vou vir aqui com Neighbor. Ele vai aparecer pra gente aqui o nome desse cara. Vamos colocar um nome de IBGP como Peer Group. E aqui a gente vai colocar ele como um Peer Group. Então, Neighbor IBGP, que é o nome no caso. A gente podia colocar AS400, poderia colocar qualquer outro tipo de nome. E a gente só vai especificar que esse cara é um Peer Group. Aí aqui embaixo a gente começa as configurações dele. Por exemplo, todo mundo que tiver nesse IBGP Peer Group, ele vai estar com Remote AS 400, que vão ser todos os IBGPs internos, e todos eles vão falar com o Remote AS 400. O que mais, pessoal? Vamos lá. Esses caras aqui, eu vou colocar que eles têm o Next Hop Self ativado. Deixa eu colocar também, vamos ver, o que eu posso colocar aqui. Eles são Route Reflector Clients. Sim, eles são Route Reflector Clients. Que mais que eu posso colocar aqui, galera? Vamos colocar... Eu posso colocar também o Update Source Loopback. É interessante colocar o Update Source Loopback
Depende da situação. Nesse princípio, nessa primeira parte de update source loopback, para esse cara eu acho que até fica interessante, mas aí a gente não vai conseguir fazer a segunda task desse laboratório, tá? Então por enquanto a gente vai deixar sem. O que mais que a gente vai fazer? Deixa eu mostrar para vocês como é que está a configuração até agora. Beleza, já tenho criado o que é o IBGP. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou colocar aqui o neighbor 3.3.3.3 peer group IBGP. Então eu estou sinalizando que o neighbor 3333 ele participa do peer group IBGP. Então todas as configurações que eu tenho aqui, elas vão ser fechadas dentro dessa mesma configuração de IBGP, tá? Espera aí, pessoal, eu estou colocando aqui o 777 e o 888 que são as loopbacks dos outros caras, mas eu vou colocar aqui também aquela configuração de update source loopback. Loopback 1, beleza? Deixa eu mostrar para vocês de novo como é que ficou essa configuração. Beleza. Tenho os 3 neighbors aqui dentro do peer group. Tenho a configuração do peer group em si. E tenho esses neighbors ativos aqui no nosso BGP. As adjacências estão fechadas. Primeira configuração de IBGP aqui está ok. O que eu vou fazer para poder ganhar um pouquinho de tempo nos outros neighbors? Ao invés de fazer esse mesmo processo de retirada e colocar de novo a configuração, eu só venho aqui, copio essa configuração aqui, ajusto aqui no meu TXT, ó, só para vocês verem. Vou dar uma ajustada nesse cara aqui, por exemplo, que ele é o 3.3.3. Esse network não precisa estar habilitado nesse cara aqui, só o network. Vamos ver aqui. O único network que precisa é o do 333, que é o da loopback 1. Esse cara não precisa. Redistribute OSPF está aqui. Peer group aqui vai ser a mesma configuração. E aqui eu só vou mudar esse neighbor aqui que vai virar o 222 como peer group IBGP. E outra coisa que eu vou retirar aqui, que eu retirei aqui, é que ele não vai ser um router reflector client. Esse cara vai ser um client e o R2 vai ser o router central, tá? Então a gente vai pegar essa configuração, dar um no router BGP 400 e adicionar de novo já com o peer group configurado. Vai ficar bem mais simples aí, tá? Vamos fazer a mesma coisa com o R7. Vou colocar só as configurações do IBGP aqui. Eu só vou alterar o IP novamente. Retiro as configurações de neighbor. Só que esse cara aqui tem uma configuração com um neighbor específico, que é o neighbor 6 aqui, que é esse SP2. Então esse cara eu vou ter que manter essa configuração. Só para mostrar para vocês aqui como ficou. Esse cara vai ficar exatamente assim. E
O R8, mesma situação. Vou abrir aqui a configuração dele. Bem simples também. Vou copiar aqui. Só vou manter a configuração do eBGP. Pego aqui essa configuração de neighbor, copio. Neighbor 2, neighbor 3 e neighbor 7 estão fora. E aqui eu só altero o IP que vai fechar o neighbor. Dou um no router BGP 400. Configuro a minha configuração com o peer group. Vamos dar uma olhada agora como é que ficou esses caras. Ó, eu tenho com o R3 a minha adjacência está fechada, com o R8 também, mas com o R7 não. Deixa eu ver aqui o R8. Mesma coisa, só não estou conseguindo fechar a adjacência com o R7. Vamos dar uma olhadinha por quê. Tá, IBG, tá, eu não ativei aqui, eu não coloquei as configurações dos neighbors para ficarem dentro do IBGP no R7 aqui. Deixa eu fazer isso daqui. Vai ser mais ou menos 2, 3 e 8 aqui. Vou esperar um pouquinho. Beleza, minhas adjacências todas já subiram aqui, estão todas up. Bem simples, bem rápido. O que eu quero mostrar para vocês aqui também, deixa eu voltar aqui no router BGP, neighbor e BGP. Olha o tanto de opção que você tem de configuração para o peer group, galera. Você tem essa opção aqui. Tem uma opção aqui que eu quero mostrar para vocês. Quando você estiver trabalhando com VRFs ou então com address families diferentes, muitas vezes você tem que ativar esse neighbor, o IP do neighbor, para ele ficar como funcional dentro do BGP, tá? Muitas vezes você vai configurar aí uma VPN V4, você tem que fazer o active desse cara, activate. Você tem a opção de allow AS aqui, allow AS in, capability, você tem eBGP multi-hope aqui, você tem filter list, você pode adicionar para um peer group específico, local AS, isso daqui é bem bacana. Na prova do CCIE cai local AS e o allow AS in, então você tem que saber a diferença entre eles, vale a pena entender bastante. Tem a parte de password, você pode colocar uma password específica só para esse peer group. Então tudo que tiver dentro desse peer group, você configura uma password. Se o router não informar essa password para fazer a adjacência, ele não vai entrar como neighbor do IGRP. Aliás, IGRP não, do IBGP. Beleza? Primeira parte ok, bem simples, bem direto. O que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir aqui o R2 para fazer a segunda parte. A gente vai vir aqui em router BGP 400, neighbor e BGP. E o que a gente vai fazer aqui para conseguir configurar para que todo neighbor que chegue dentro do que tente formar adjacência dentro do AS400, dentro desse range aqui, o 92.168.1.0/24, que ele consiga fechar a adjacência automaticamente sem precisar de muitas configurações. A
gente vai utilizar um cara chamado BGP Listening. A gente vem... Opa, desculpa, não é, esse aqui é o R7. A gente vai colocar aqui BGP Listen. Aí aqui ele vai colocar o limite, que é a quantidade de neighbors dinâmicos que você pode colocar dentro de um AES. Sei lá, você pode colocar 50, 60, aí você vai escolher. E o range também, tá? Vou colocar aqui o range que a gente vai escutar e todo neighbor que chegar nesse cara no /24 vai estar dentro do peer group IBGP. Beleza? Olha como é que ficou a configuração. Eu tenho essa configuração aqui de BGP Listening com limite de 50 routers no máximo dentro desse AS400, e ele vai entrar dentro desse IBGP caso ele tente fazer a comunicação via interface normal. Vamos fazer um teste aqui rapidinho. Vamos pegar aqui o R3. Router BGP 400, no Clear IP BGP. Olha que interessante, galera. O BGP, antes ele estava com o BGP fechado com a loopback desculpa, com a loopback do R3. Agora ele está aparecendo para mim aqui a adjacência com o IP 192.168.1.6, tá, pessoal? Deixa eu mostrar qual que é essa interface rapidinho. Show IP BGP Summary. Opa. Int Brief 192.168.1.6, que é a Ethernet 0/2. Ethernet 0/2 é a interface diretamente conectada com o R2, tá? Então, como que vai ficar esse IBGP Peer? Todo mundo que tentar fechar adjacência com o R2 dentro desse range específico, ele vai conseguir fechar direto e vai cair direto no nosso BGP Peer Group, tá? Então isso daqui é bem interessante para quem quer diminuir a quantidade de configuração do seu próprio ASN. Às vezes você tem um data center que você quer configurar um route reflector, você quer diminuir a quantidade de config mesmo. O Peer Group é uma ferramenta muito boa para esse propósito, tá? Ele aparece com asterisco aqui, galera, que é sinal de que ele foi dinamicamente criado baseado no Listen Range Command, ok? Beleza, pessoal? Esse é bem simples, foi bem rápido, é mais para demonstrar a feature aqui. Eu já vou tirar essa configuração e a gente segue para o próximo lab, beleza? Valeu, abraço!